Olá pessoal, o acontecendo aqui hoje está aqui em Florianópolis, na sede da NSC Lab, uma unidade digital do grupo aqui dentro da CAT, no Passeio Primavera. Estou com o Bruno Vatê, que é o diretor de operações e produtos digitais, que vai contar para a gente as novidades, porque ontem o Acontecendo Aqui publicou uma matéria sobre o assunto e eu me interessei em vir aqui bater um papo e trazer para vocês detalhes dessas novidades. Bruno, obrigado por ter me recebido. Obrigado, Jair. Vamos falar um prazer pouquinho. estar aqui contigo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas novidades. Quer dizer, o NSC Total está completando 2 anos e a gente verifica que daquela época para agora muitas coisas no digital mudaram, né, enormemente. É verdade. Isso aqui, por exemplo, que está lotado de gente, praticamente não havia, só para a gente ter uma noção, né, do quanto esse negócio é efervescente, e atacou muito a área de comunicação. As redações dos jornais continuam todas no mesmo ambiente e a NSC também, a NSC Total também está dentro disso, ou teve alguma mudança de lá para cá, daqueles 2 anos? Algumas mudanças aconteceram, mas deixa eu começar te explicando um pouquinho desse ambiente aqui, né? Do que a gente está fazendo aqui, né? E, aliás, eu quero começar te explicando o que esse ambiente aqui, que o nosso lab não é, né? Porque tem sempre assim, o que é esse negócio? Eu gosto de começar explicando pelo que não é. Então, o nosso lab não é a área de inovação da NSC, né? Porque todo mundo acha que, não, tem um laboratório, então lá é a área de inovação. Não é. Porque, assim, os desafios, né, do meio todo, mas da nossa empresa inserida nesse meio, né, são tão grandes, né, dada essa transformação digital toda, que não é um grupo de pessoas que vai fazer uma transformação ou que vai propor, né, o futuro da empresa, é a empresa toda, né? Então, assim, o Lab hoje ele é uma espécie de ponta de lança, né? Ele não é a área de inovação, ele é uma área que está inserida aqui dentro desse ecossistema todo, né, da CAT, de inovação, em contato com as startups todas que estão por aqui, enfim. Ele é um time multidisciplinar, então a gente tem aqui dentro cientistas de dados, pessoas de desenvolvimento, pessoas de UX, pessoas de negócios, enfim, então um time multidisciplinar que tem como função então, conectar aqui no ecossistema e levar para dentro da empresa todo esse ambiente, né, beber nessa fonte aqui, levar isso para dentro com metodologias, com processos, enfim, e nos ajudar nessa contaminação da empresa toda pela cultura digital, pela cultura da inovação, porque é assim que a gente vai conseguir avançar. Sim, sem dúvida, isso é permanente, né? Inovação daqui para frente, todo dia, a vida inteira. Aqui vocês fazem experimentações, vocês testam produtos, vocês testam processos, ou isso aqui não é um laboratório nesse sentido? Não, ele é exatamente isso, ele é um laboratório para testar. Mas o que a gente, nessa linha de contaminar a empresa, né, então a gente lançou na semana passada, inclusive, um programa interno de inovação chamado Inova NSC, onde todos os funcionários foram convidados, passaram por workshops, treinamentos, enfim, e foram convidados a apresentar para o Lab ideias de negócios ou ideias de mudanças de processo, ou ideias, enfim, para serem testadas. Busca lá no mercado, busca lá com o anunciante, com a agência, com a audiência e traz para cá? Busca na empresa inteira. Então, a gente tem clareza de que a inovação que a gente precisa fazer, ela está em cada um dos nossos funcionários. Cada um tem uma ideia, tem uma experiência, tem um problema, tem uma dor, enfim. Então, a ideia é, pega a tua dor, traz ela aqui para o Lab, esse time multidisciplinar vai ajudar cada uma das pessoas a testar as ideias, a experimentar as ideias, né? a avançar, a prototipar, enfim. E algumas dessas ideias vão morrer pelo caminho, naturalmente, isso faz parte, né, do processo, e algumas outras vão avançando e vão se tornar produtos, enfim, e novos processos dentro da empresa. Muito legal. Vamos resgatar as redações como estão hoje. Rádio, televisão, internet, rádio, jornais. Dá uma ideia dessas redações, onde elas estão localizadas? Elas estão todas integradas hoje, né, lá na nossa sede no Morro da Cruz, né? Então lá estão todas as redações de jornal, das rádios, digital e da TV. Né? A de rádios e jornais integradas no mesmo ambiente físico, né? A de televisão não exatamente no mesmo ambiente físico, mas também dentro do mesmo, na mesma aura. Da mesma aura, isso. Naquela época, quando se lançaram o NSC Total, eu lembro que o Araldi falava muito assim, nós seremos o melhor e o maior e o mais importante portal de notícias e conteúdos de Santa Catarina. Perfeito. Missão cumprida, conseguiram isso, são hoje o mais importante, maior. Sem soar prepotente, né? Eu diria assim, o maior nós somos, porque nós temos um volume de acessos que é
que é incomparável. Né? Para você ter uma ideia, mensalmente a gente tem alguma coisa entre 4 e 5 milhões de usuários únicos no nosso portal. Então, assim, é um volume bastante expressivo. Dá para dizer de onde que são? Santa Catarina, vem de fora também? Majoritariamente, Santa Catarina. Santa Catarina é 4 milhões, quase a população inteira, né? São 4 milhões de IPs, né? Então, às vezes você entra pelo teu celular, você entra pelo teu computador, você conta 2 vezes. Mas, enfim, 4, 5 milhões, entre 4 e 5 milhões é um número realmente bastante expressivo. Então, maior, eu acredito que nós somos. Quando eu falo de melhor, tem um intangível aqui, mas se a gente olhar para uma dimensão assim, de volume de notícias publicadas, experiência de acesso do usuário, volume de engajamento, né, de pessoas que comentam as matérias, enfim, eu tendo a acreditar que sim. Agora, o fato da gente ser o maior, e a gente tem um conjunto bacana de informações e de conteúdos ali dentro, não significa que nós estamos contentes com isso, né? A gente, o objetivo, e o Lab tem esse papel, é de evolução permanente. Então, a gente acabou de lançar agora, em meados de agosto, o que a gente chamou de facelift, né? que é uma revisada na interface do site, que exigiu um super desenvolvimento. É a primeira vez que ele foi todo concebido para celulares inicialmente, né? Então ele é mobile first. Então, assim, a evolução é permanente. Perfeito. E isso vai continuar. O objetivo é de melhoria constante. É isso aí. Bom, a NC Total, a plataforma, foi selecionada pelo Facebook para uma experiência que é concedida a poucos. Qual é o benefício disso para a plataforma, para os veículos da NSC e para a audiência de uma maneira geral? Essa está sendo, né, uma experiência riquíssima. Nós estamos bem no meio do processo, né? Então, a gente tem um time hoje de 5 pessoas, incluindo 2 pessoas da redação, uma do comercial, uma que é a nossa gerente da inovação aqui e uma de mercado leitor de vendas de assinatura, que fazem parte de um time que estão lá. Apesar de ser do Facebook, Jefferson, não é uma iniciativa para se vender ou para se conectar ou para fazer negócios com o Facebook, né? A gente está sendo mentorado, né, por grandes executivos internacionais da indústria de jornais. Sim. Então, a nossa coach, a nossa mentora, ela teve 11 anos como gerente de mercado leitor do New York Times, né? Então, esse time, já fomos lá, começamos isso no início de julho, então a gente está agora na 8ª semana, mais ou menos, e a gente apresenta os nossos cases, a gente apresenta os nossos problemas, as nossas dores, recebemos feedbacks, compartilhamos com os outros jornais. São 11 jornais brasileiros que estão participando lá, das mais diversas regiões. Então tem a Gazeta do Povo ali do Paraná, tem a Gazeta do Espírito Santo, tem jornais da Bahia, do Amazonas, de Minas, do estado de Minas está lá, enfim. Então um grupo de 11 jornais, dentre os mais relevantes do país, que estão lá trocando experiências na área digital, aprendendo com grandes mentores e grandes coaches que foram executivos no mercado internacional, olhando para tendências, olhando para ferramentas, enfim, e como é que a gente internaliza isso. Então, tem sido uma experiência transformadora, eu diria assim, 100% conectada com esse ambiente e com tudo que a gente está propondo fazer aqui. Bom, essas melhorias que vocês anunciaram ontem, que elas trabalham muito em cima da experiência do usuário, a experiência da audiência, que é o caso do produto de vocês. Essa transformação na plataforma, essas melhorias para o usuário, tem a ver com o Mobile First, que você falou. Exatamente. Responsivo, qualquer plataforma, ele navega de acordo. Perfeito. Tem também essa coisa do andar sempre em movimento, né? O mobile está sempre, as pessoas estão em movimento. Né? Isso tudo dá uma ideia assim, da tecnologia empregada. Muito bacana. Assim, tu falou de tecnologia e de usuário, né? Quando a gente fala de inovação, de cultura digital, de transformação digital, a tendência inicial é a gente pensar em tecnologia. Quais são as tecnologias que estão por trás, enfim. E apesar de ser um senso comum, o caminho não é bem por aí, o caminho é justamente no usuário. Quem é esse usuário? Como é que ele usa o nosso produto? De que forma ele usa, né? Então, assim, a gente precisa deixar a tecnologia um pouquinho de lado e focar no entendimento do usuário, do comportamento dele, da jornada dele, né? Então, essa versão que nós lançamos agora em meados de agosto, ela já traz um bocado desse entendimento. Então, a gente trabalha com mapas de calor, mapas de clique, a gente fez sessões de entrevistas com mais de uma centena de usuários, enfim. A gente foi para os dados todos, né, Analytics, para entender que 83% do nosso acesso é feito via celular.
83%? Então, se 83% do nosso... Do NSC total. Do NSC total. Então, se 83% é feito via celular, a plataforma ela tem que estar desenvolvida para celular, né? Então, que sessões o usuário usa, que sessões ele não usa, o que ele clica, o que ele não clica, enfim. Então, o entendimento do usuário foi a premissa, né, desse movimento todo aqui, da gente fazer alguma coisa para ele, que facilite a vida dele, que seja do interesse dele, que ele use, que ele, né, enfim, se sinta confortável, se sinta realizado em usar nosso produto. Bom, vocês falaram de ampliação da interação do público com os produtos de vocês por meio de inteligência artificial. Também. Dá para trocar em miúdos o que é essa ampliação de interação por meio da... Claro que dá. Da IA? Eu tive em fevereiro desse ano, eu tinha recém voltado para a empresa e eu passei uma semana lá em São Francisco, no Vale dos Silos, para entender um pouco aquele ambiente, entender o que as empresas estavam fazendo. E a principal informação que eu trouxe quando eu cheguei aqui foi a informação de que inteligência artificial não era uma tendência. Inteligência artificial era um fato consumado, né? Todo mundo usando, quase como uma commodity já. E, então, assim, nós temos que estar nesse meio, né? Então, nós estamos atacando essa questão em 3 frentes. A primeira delas é numa frente de atendimento. Então, nós contratamos a empresa hoje que atende Magazine Luiza e Bradesco, enfim, todo mundo para incorporar o processo de inteligência artificial em todo o nosso atendimento aos assinantes, né? Numa plataforma que a gente chama de Omnichannel, que atende todos os canais de atendimento juntos. A gente também assinou um contrato, implementamos essa semana a ferramenta da IBM, o IBM Watson, né? Para automatizar todo o nosso processo também de vendas e de relacionamento proativo com o nosso assinante. Né? Significa que não tem mais call center de fora nesse momento para isso? É tudo 80% é automação via Watson. 80% do nosso processo de vendas. Não está numa empresa de fora, está controlado por vocês. Dentro de casa. Isso, a gente contratou a ferramenta, a gente está internalizando essa expertise. Né? E o próximo passo que a gente está se estruturando do ponto de vista de arquitetura, de tecnologia para dar, é um passo de incorporar a inteligência artificial no conteúdo que eu entrego para cada assinante. Né? Hoje eu tenho uma única capa, vamos assim dizer, para todo mundo, né? E a gente quer começar a experimentar coisas do tipo uma capa para o Jailson que tem um determinado perfil, um determinado interesse, uma outra capa para outra pessoa que tenha um outro perfil, um outro nível de interesse, enfim, e a inteligência artificial vai nos ajudar nisso também. Então a inteligência artificial está presente aí em praticamente todas as frentes. Irreversível, né? Irreversível. A gente não se dá conta de quanto isso já está presente na nossa vida. A gente consome coisas e não sabe, mas certamente temos no dia a dia. Vocês investindo em tecnologia, fazendo essa, vamos chamar de revolução nos produtos e no benefício que vai para a audiência, né, para o público de vocês, devem estar mexendo em processos. E processo significa, inclusive, pessoas, comportamento, capacitação. Fala um pouquinho sobre esse lado da empresa agora. Então, a gente mais uma vez está se conectando aqui com o ecossistema e com quem tem de inovação e tecnologia. Nós assinamos um contrato recentemente agora, mês passado, com uma startup aqui de Floripa, que faz um sucesso enorme fora do Brasil e a gente não se dá conta de que tem coisas grandes aqui dentro, que é a Content Tools. Content Tools, sim. Content Tools. Então, a Content Tools ela é uma ferramenta focada atualmente em marketing digital. Nós estamos incorporando a ferramenta da Content Tools dentro do nosso processo de produção para que a gente possa trabalhar o fluxo, né? Todo o fluxo do processo de produção da notícia. Então, uma parceria onde a gente vai ajudar a Content Tools a desenvolver a ferramenta dela para jornalismo e a gente vai se aproveitar desse processo e vamos revisitar, então, todo o nosso fluxo de produção de conteúdos digitais e de impresso também. Então, são essa conexão toda que a gente consegue a partir desse lab aqui. Bom, todo mundo fala que conteúdo é o rei, né, porque o conteúdo é voltado para o consumidor, que é quem paga a conta. O que vocês estão mudando, além da ferramenta da Content Tools e de processos outros, o que vocês poderiam dizer que são inovadores ou que são os primeiros a lançar na maneira de fazer conteúdo? A gente sabe que as empresas de consultoria são campeãs nesse assunto. Né? Veículos agora estão fazendo também essa curadoria de buscar conteúdo a partir da audiência, da pesquisa. Perfeito. Mas o que vocês, em rádio, jornal, televisão e internet, se puder dividir isso,
O que tem de novo na maneira, no volume, na quantidade, nas pessoas? Dá uma ideia disso. Tu usou a expressão conteúdo é rei. E é verdade, conteúdo é rei. Mas não é qualquer conteúdo que é rei. Quem é rei é o conteúdo que chega até o usuário, esse é o primeiro ponto, e que é lido pelo leitor, né? Não adianta nada eu produzir um conteúdo que por algum motivo ele não chega até o leitor, ou que ao chegar ao leitor ele não é lido pelo leitor, né? Então, para que a gente consiga fazer esse conteúdo sair da produção e ir até a leitura efetiva, né? Então a gente tem adotado uma série de processos de entendimento desse leitor. Então tem um conjunto de iniciativas bem importantes no que se refere à distribuição do conteúdo, né? Então a distribuição desse conteúdo que ela evidentemente passa por uma digitalização dessa distribuição, né? O que antes a gente imprimia o jornal e entregava na casa do usuário, agora a gente coloca na internet, publica na internet, não é no NSC Total ou nos jornais o conteúdo, mas a gente também precisa fazer ele chegar até o usuário via uma newsletter, via um podcast, via um impulsionamento de rede social ou via grupos de WhatsApp, enfim, tem uma pluralidade de formas de fazer esse conteúdo chegar. E esse conteúdo chegando, ele precisa ser lido. Então a gente tem aí toda a métrica, todo um analytics, né, que a gente chama, para entender que tipo de conteúdo o nosso leitor se interessa, que tipo de conteúdo quer, que tipo de conteúdo ele abre o e-mail, ele vê, ele quer ler. Teve um case essa semana, um caso super interessante assim, para ilustrar isso, que foi uma matéria que nós fizemos na segunda-feira, lá em Blumenau, absolutamente despretensiosa, estava aquela neblina, aquele fog marítimo, né, que o pessoal fala. E aí fizemos uma matéria despretensiosa sobre como tirar a umidade de dentro de casa. Foi a matéria mais lida durante 3 dias. Teve sozinha mais de 150 mil page views dessa matéria. E aí nós fomos entender, mas por quê, né? Como é que a gente, uma matéria tão despretensiosa, ela chega nesse nível de... Então, o assunto interessa para a pessoa, foi bem escrito, tá bem tagueado, o SEO está feito direitinho, foi distribuído, o timing era perfeito, porque estava tendo fog, enfim. Então, esse é o cuidado que a gente tem, que a gente precisa ter. Bom, você falou ali atrás sobre as pesquisas, o que funciona, o que abre a leitura e tal. E para agências e anunciantes, isso reflete? Tem novidades aí ou não tem novidades ainda? Vocês vão lançar daqui a pouco? Ou nessa mudança que já está em andamento, ou em funcionamento, já tem benefícios e mudanças para resultados na publicidade? Tem também, a gente tem avançado forte nessa área também em 2 frentes centrais. Uma frente de branded content, né? Que no fundo é um conteúdo do anunciante, que a gente nessa reformulação deixou mais claro, deixou mais transparente, mais friendly, né? Mais amigável para o usuário. E com isso a gente conseguiu aumentar significativamente a leitura desse tipo de conteúdo que na grande maioria das vezes é super interessante, é um conteúdo de fato relevante, né? E na frente de banners, né, de publicidade, o principal desafio que a gente tem é de fazer as agências usarem todos os formatos e possibilidades que já existem, né? Se a gente pega as ferramentas hoje já disponíveis no site, elas dão... elas possibilitam, né, uma criação de uma infinidade de alternativas de formatos, de experiências, de animações, de interatividades, e isso é muito pouco usado pelas agências em geral, né? Então o nosso desafio nesse caso olha só como funciona, olha só que bacana, olha que oportunidades tem, né? Muito mais na linha de criar coisas novas, dar visibilidade, fazer as pessoas usarem, ou as agências usarem, o que efetivamente já tem disponível, que tem um monte de formatos bem bacanas. Mas ainda não tem a forma de cobrar pelo viability, isso ainda não é uma ação que funciona? Na área comercial? Enfim, as formas de cobrança, a gente tem a cobrança por clique, né? A cobrança por exibição, enfim, tem diversos formatos, sempre baseado em performance, né? A cobrança no digital, né? A forma de monetização no digital, ela é sempre atrelada à performance, né? Então é assim que a gente segue sendo. Tá. Vocês tiveram uma campanha recente, que faz uma semana que está no ar, feita lá pela Mágica, e ali está bem claro o que é o produto NSC Total. Qual é o foco dessa campanha? É um novo posicionamento? É aumentar a base? É acertar alguma coisa? Porque a campanha tem várias peças. Qual é o foco da campanha? A campanha vai ter algumas fases, tá? A gente está na fase 1, que é essa que vocês estão vendo no ar.
que é uma fase de posicionamento, que é explicar para as pessoas o que é o INSS Total, né? As pessoas às vezes confundem, até internamente algumas vezes a gente viu isso, será que o INSS Total é um veículo de comunicação, né? E o que a gente quer deixar claro é o INSS Total ele não é um veículo de comunicação, ele é uma plataforma, ele é um portal que agrega ali dentro os nossos veículos de comunicação. Então ali dentro o leitor encontra o Diário Catarinense, encontra o Santa, encontra a Notícia, a CBN Diário, a Itapema, enfim, todos os nossos veículos estão ali dentro. Então ele é um hub, ele é um portal, é uma plataforma. Então esse é um primeiro passo. E aí vai entrar agora, em primeira mão aqui para vocês, né, no dia 30 de setembro, daqui a 2 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas, entra no ar uma promoção. Então a gente vai lançar uma promoção chamada Promoção Sorte Total, já está aprovada pela Caixa, onde a gente quer estimular daí o engajamento. Então a forma do leitor acumular cupons, ele precisa ser assinante e ativo, mas a forma dele acumular cupons é entrar no portal e ler uma matéria. Então a cada dia que ele lê pelo menos uma matéria, ele acumula um cupom, para a gente estimular e criar o hábito do assinante ir todo dia ao portal e entender a quantidade de coisas bacanas que tem lá dentro. Muito legal. Eu fico imaginando você que está há quase 20 anos na empresa, desde a época da RBS, e agora 3 anos já? 4? Não, eu voltei agora em janeiro, tem 6 meses, 8 meses agora. 6 meses. Mas você viu toda a transformação do digital, dos veículos pequenos, né, das ações que eram diminutas para ações gigantescas com o digital. E o grupo sempre foi pioneiro em estar na frente, buscar, mandar gente para fora para trazer novidade. Perfeito. Dá uma ideia o que era essa empresa quando você entrou no grupo, X anos atrás, e hoje, no desafio que você tem de tocar isso aqui. A RBS antigamente, né, aqui ainda em Santa Catarina, sempre se caracterizou por um componente de inovação muito forte, né? O Diário Catarinense foi o primeiro jornal informatizado do país. Depois a TV digital também em Santa Catarina, nosso pioneirismo, né, marcante mais uma vez. Então acho que no fundo esse DNA continua presente na empresa, né? A gente está diante aqui de um movimento talvez ainda mais acelerado de transformação do hábito de consumo, né, dos nossos leitores, e a gente tem o desafio de se adaptar, de se reinventar, para que a gente consiga seguir relevante para esse consumidor, para esse leitor. Então, nesse contexto, eu acho que, na verdade, é um DNA que está impregnado, que a gente segue fazendo e segue acelerando, né? Eu entrei na RBS em 2003, fiquei 12 anos na empresa, estou de volta agora, mas o DNA está aqui dentro e é o da inovação, é da experimentação, de fazer o novo, de propor, de ousar, de inovar. Muito bom. A maior parte da audiência do Acontecendo Aqui são agências de publicidade e os anunciantes, os seus clientes. Então, eu queria levar alguns números, se você pudesse nos atualizar. Estamos em setembro de 2019. Eu lembro que quando a gente conversou com o Araldi em 2017, na chegada do INSS Total no mercado, ele falava que nos sites a soma das audiências dos jornais beirava aí os 15 milhões de page views. E que número é hoje nos jornais? E se você puder falar da plataforma, pelo mobile e desktop, Perfeito. Que números, para as agências terem uma noção disso. Bacana. A média mensal desse primeiro semestre, ela é ligeiramente superior aos 15 milhões, tá? 16 milhões, mais ou menos, é a média mensal desses primeiros 6 meses do ano. E a gente está comemorando isso, comemorando para valer. Menos 10%, 8%? Um pouquinho menos, mas por que a gente está comemorando? Por 2 razões essenciais. A primeira delas é que a gente passou recente por uma mudança de marca, mudança de plataforma. Então, esses 15 milhões que o Araldi mencionou para ti, né, lá atrás, eram 15 milhões que estavam lá no Clique RBS. Isso. Né, que tinha 15 anos de história. Né? Então, a gente fazer uma transformação da marca de Clique RBS para agora é INSS Total e conseguir avançar, para nós é motivo de celebração, de comemoração. Agora, mais do que isso ainda, é o nível de engajamento dos usuários, dos leitores com os nossos conteúdos. Né? Então, agora, com essas métricas todas que a gente está acompanhando bem no detalhe, a gente consegue entender, por exemplo, que eu tenho cada vez mais usuários logados, eu tenho o número de assinantes digitais, por exemplo, esse ano cresceu 57% no último ano. Então, eu tenho leitores mais engajados, que leem mais, o número de sessões por usuário, o número de tempo médio de permanência, enfim, todos os indicadores
de engajamento, de conexão do leitor com a gente, eles estão bem superiores, né? E eles reforçam esse ponto assim, do quanto a gente é capaz de entender o interesse dele, o comportamento, a jornada desse cara e propor para ele conteúdos que façam sentido dentro dessa jornada. Então, a audiência total um pouquinho acima, mas com uma marca nova, então para nós é motivo de celebração, mas os indicadores de engajamento, esses são assim, o maior motivo de comemoração que a gente tem, que eles são todos apontados para cima, assim, com bastante intensidade. Muito bom. É possível fazer um corte dentro da audiência do NSC Total, o que é leitura de veículos impressos, rádio, televisão e só web, ou isso não tem essa divisão? Assim, o que tem lá hoje, a grande maior parte do conteúdo é conteúdo produzido pelos nossos jornais, né? Pelo AN, pelo Santa, pela Hora e pelo DC. Então esses 4 são a grande maior parte do conteúdo. A CBN começa a tomar uma relevância, a CBN a gente migrou ela para dentro do NSC Total agora, em junho. E a audiência da CBN cresceu, dobrou de tamanho, de junho para cá, a partir dessa migração. Ou seja, começa a ter uma relevância que chama atenção, né? Mas até aqui, jornais representam 90%, do conteúdo publicado e da audiência, né, por consequência. Muito bom. Bruno, eu queria te agradecer o teu tempo, a sinceridade nas tuas respostas. Se quiser conversar com a audiência do Coçando Aqui, dar uma despedida, fique à vontade. Maravilha, uma alegria aqui poder compartilhar algumas das informações. A gente tem trabalhado com bastante afinco para elevar a audiência do que os nossos produtos têm, para elevar o engajamento dos nossos leitores com essa audiência, né, com os nossos conteúdos e, por consequência, para dar mais resultado para os nossos anunciantes. Então, acho que é um movimento onde todos ganham, né? O leitor ganha por ter coisas mais conectadas com o interesse deles e aí nós ganhamos por consequência e os anunciantes todos também ganham pelo maior nível de engajamento e de interação com os nossos produtos aqui. Muito bom e bem-vindo de volta, né? É isso. Obrigado a você. Pessoal, até a próxima. Obrigado, um abraço.